O importante não é ser totalmente a favor nem totalmente contra as vacinas, mas você acompanhar esse processo. Existem, são movimentos anti-vacinas, né? São pessoas que acabam divulgando informações equivocadas ou contrárias ao que realmente significa, e principalmente nas redes sociais, então isso acaba se alastrando de uma forma muito fácil e sendo compartilhada. Pouco está relacionado à facilidade de encontrar mais informação do que tínhamos antes da internet. Então tem muita gente que, em vez de procurar explicações dentro dos organismos que seríamos corretos, digamos assim, de dar as informações a respeito disso, encontra informação em locais que não são os mais adequados, que não falam adequadamente a informação. Muitas gerações de hoje não tiveram contato com sarampo ou com a poliomielite, nem todo mundo conhece pessoas que têm sequelas decorrentes da poliomielite. Então se tem uma falsa segurança de que as doenças não existem mais. Comunidades que não querem vacinar os filhos, né? Por motivos muito religiosos, muito naturais, quero o meu filho mais natural. Mas assim, a maioria desses mitos que existem são muito infundados, assim, né? Como a gente está vendo, a reincidência do sarampo, que voltou a circular no país, a gente já tinha anos que não havia tido surtos da doença, né? Então isso é a falta de vacinação. E pais que, na verdade, vacinariam seus filhos, mas não estavam na época ainda de vacinar, por exemplo, nenenzinhos, acaba tendo a doença porque o pai do lado, o vizinho, o outro não vacinou. A vacinação é considerado o procedimento médico de mais sucesso na história da medicina. Como é que isso funciona? Entrou um antígeno no teu corpo, ele vai ser destruído, né? A princípio vai ser fagocitado por células chamadas de macrófagos. Essas células processam esses antígenos que elas capturam e expõem pedacinhos deles nas suas membranas. Para quê? Para contar para outras células do sistema imunológico que está ocorrendo uma invasão por um corpo estranho. Em seguida, células chamadas linfócitos T fazem esse reconhecimento e apresentam ainda esse antígeno que entrou para um terceiro grupo de células chamadas linfócitos B. Os linfócitos B começam a se diferenciar e formam células de memória, que são células que vão prorrogar ao longo da tua vida o reconhecimento desse antígeno, e também formam células chamadas plasmócitos, que vão produzir anticorpos. Os anticorpos são proteínas que grudam, são específicas, funcionam como chave e fechadura, e elas grudam no antígeno quando ele se apresenta no teu corpo. Só que, como eu te falei, leva 5 a 10 dias para produzir isso aqui. Então a vacina faz com que tu tenhas essa resposta imediata. Então eu já tomei a vacina, quando eu entrar em contato com o micro-organismo de novo, com o antígeno, os meus anticorpos, que foram pré-feitos já que eu tomei vacina, vão grudar nele e impedir que ele cause alguma doença no teu corpo. As vacinas, elas previnem as formas graves da doença. Um exemplo, além da gripe, um exemplo claro que eu vou dar é a catapora, né? Que muitas mães falam, mas eu dei a vacina da catapora e meu filho pegou a catapora, mas pegou a forma leve. Ela tem uma aqui, uma lesãozinha aqui, uma aqui, fica bem. A vacina previne a forma da criança de ser internada ou de chegar a morrer pela doença, né? Os efeitos colaterais mais comuns são aqueles efeitos locais, produto da inoculação da vacina, que a maioria delas é feita, né, através de uma injeção, seja em uma parte do corpo, né, normalmente no bracinho ou nas nádegas. E novamente, normalmente, a grande maioria da população, os efeitos são apenas passageiros. E reações que não vão necessariamente precisar de um atendimento médico, vão levar a algo maior. O que passa é que isso também já foi motivo de muito estudo de diferentes aspectos. E se viu que as pessoas, em termos gerais, somos muito menos tolerantes aos efeitos colaterais causados pelas vacinas que aos efeitos colaterais que a gente tem com os outros medicamentos, qualquer um que seja. Então, nós já temos um medo maior, uma reticência maior em relação às vacinas. A vacinação, além de proteger a pessoa, protege a comunidade, protege o todo da comunidade. Se eu me vacino, eu não fico doente, então
evito que uma pessoa que não possa se vacinar fique doente também. Tem pessoas que não podem ser vacinadas. Tem algumas vacinas que a gestante não pode tomar, que o idoso não pode tomar. Uma pessoa que está debilitada não pode tomar, por exemplo, de febre amarela, senão ela pode desenvolver de uma forma grave a doença. Imunodeprimidos. Então, assim, existe um grupo de pessoas que não podem ser vacinadas. As pessoas HIV positivos ou com AIDS, pessoas transplantadas, pessoas imunocomprometidas, né? Essas pessoas não podem ter a vacinação. Então, vacinando todas as pessoas ao redor, evitam das pessoas ao redor ficarem doentes e posteriormente de passar a doença para essa pessoa. Não vacinar, a gente corre um risco, e um risco muitíssimo maior do que correríamos vacinando. O Estado, na questão da educação, da pesquisa, desenvolvimento tecnológico, ele tem que estar ali, atuante. Tem que ter um acompanhamento pós-vacinal, especialmente pelos efeitos adversos, de alguns casos, mesmo que sejam 14% da população. Existe efeito adverso. O governo destinar verba para as vacinas, porque acontece com frequência, de uma mãe ir até o posto de saúde, vacinar o filho, tem a intenção de vacinar, sabe da importância de vacinar, e chega lá e não tem a vacina. Mas essa mãe tem que trabalhar, essa mãe tem a vida toda dela, tem mais 2 filhos em casa. A gente tem que entender todo um contexto aí. Ir na residência, a equipe de estratégia de saúde da família, avaliar aquela criança que não está procurando e ir atrás, chamar para vacinação. Conseguir que nossas escolas, nossos professores, no ensino básico, no ensino médio, eles tenham uma informação muito mais direta de pessoas de ciência que trabalham com vacinas e que possam explicar de uma forma muito mais clara para eles a importância da vacinação, como a vacinação realmente funciona. É importante, né, em relação às fake news, que as pessoas não fiquem compartilhando sem ter certeza da informação, porque então muitas informações às vezes vêm inclusive com o logo do Ministério da Saúde, mas já é editada, então são inverdades, né? Evitar compartilhar realmente o que for oficial. A gente dá mais atenção, ouvido a sensacionalismo do que a informação correta e pacata. Como cientistas, a gente coloca pela frente sempre é justamente o conhecimento científico. Qualquer dúvida que a pessoa tenha, o ideal é procurar o posto de saúde, levar a caderneta, os profissionais lá são especializados para isso, para verem se falta, se não falta, o que é a vacina. Qualquer dúvida que a pessoa tenha, eles podem informar isso.